Aleluia. Aleluia. Nós te exaltamos, Senhor, e bendizemos o teu nome. Obrigado, Pai, por mais uma noite de estarmos aqui reunidos na sua presença, Pai. Nós te louvamos, te exaltamos. Como é bom, Pai, poder estar diante de ti para contemplar a tua grandeza, o teu amor, a tua bondade, a tua fidelidade. Sim, Senhor, nós estamos aqui nessa noite reunidos para que possamos juntos ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra, sermos conduzidos pelo teu Espírito Santo que nos traz paz e alegria. Por isso, Senhor, nos enche nessa noite. Nós nos esvaziamos de nós mesmos para que possamos nos encher mais e mais de Ti, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Boa noite, amados. A graça e a paz. Vocês estão bem? Você pode sentar um pouquinho? Aleluia. Que maravilha podermos estar aqui nessa noite para mais uma vez nós ouvirmos a palavra do Senhor. Amém? Então hoje, quinta-feira, as quintas nobres, e eu tenho certeza que é uma nobreza para mim e para você estarmos aqui hoje, para juntos podermos aprender um pouco mais. E especialmente nesse mês que nós estamos falando sobre algo tão importante para as nossas vidas, irmãos. Nós estamos falando sobre algo que é necessário. Você sabe o que é necessário? Você necessita. Eu e você necessitamos descobrir qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. Amém? E eu muito me alegro por você estar aqui, porque eu tenho certeza que Deus, Ele tem desejo em se revelar. Na verdade, a palavra diz que Ele já revelou o seu propósito, a vontade do seu propósito. Quais são os seus planos para nós? Agora cabe a nós descobrirmos quais são eles. Amém? Quantos vieram com expectativas para que nessa noite o Senhor possa falar conosco e você sair daqui, irmãos, mais alinhado, sabe, bem mais próximo, se alinhando cada vez mais para o centro da vontade de Deus, pois para isso o Senhor nos chamou. Ele nos chamou para que nós possamos estar cada vez mais alinhado com a palavra dele, alinhado com a sua vontade. E como nós fazemos isso? Ouvindo a sua palavra e obedecendo e se posicionando. Então eu tenho convicção no meu espírito de que você não sairá daqui hoje da mesma forma que você entrou. Eu tenho certeza que Deus vai falar comigo e com você. E você vai sair daqui hoje dizendo: obrigado, Pai, porque hoje eu consegui chegar mais perto da sua vontade. Hoje eu aprendi mais de Ti e hoje eu me coloco mais perto daquilo que o Senhor quer para a minha vida. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então hoje nós vamos ter a palavra ministrada através da vida de Eugênia Dias. E eu sei que o Senhor colocou algo no coração dela. E hoje nós vamos dar continuidade sobre esse assunto. É impossível em apenas 5 quinta-feiras falar dos propósitos de Deus para mim e para a sua vida. É muito mais, amém, irmãos? Mas quantos sabem que tudo tem um começo? Nós começamos, um próximo ano se aproxima e nesse novo ano eu tenho certeza que alguns irão entrar no seu propósito, alguns serão chamados para um tempo de preparo para poder entrar no propósito e outros talvez já estejam preparados e de fato entrarão no propósito de Deus para a sua vida, amém? Sabe, irmãos, e nós precisamos nos alegrar com isso, nos alegrar com aqueles que já estão, nos alegrar com aqueles que ainda estão descobrindo, nos alegrar com aqueles que se encontraram com Jesus, pois é o encontro com Jesus que começa a direcionar você para o seu propósito. Eugênia, pode vir para cá. Seja guiada pelo Espírito. E o Senhor é contigo. Amém? Estamos liberados? Glória a Deus! Vocês estão animados, né, gente? Glória a Deus, eu chego lá no trabalho, né, bem cansada, aí eu chego toda animada, aí a menina lá, Eugênia, como é que você consegue? Eu disse, se eu não me animar, quem é que vai me animar? Então eu mesma tenho que me animar. Então vamos nos animar, porque hoje é um tempo de ensino, e Deus quer nos ensinar, porque Ele tem algo para fazer na minha e na sua vida.
E quando a Natália, o pastor, né, e a Natália começaram com esse tópico, incrível que o primeiro contato que eu tive foi com um livro, Uma Vida com Propósito. Mas como é interessante, tem pessoas que ouvem algo e são rápidas. Ministrou muito o que Orlando falou, quando ele ouviu a primeira vez, né? Que ele ia ministrar, que ele ia pregar a palavra, e ele foi rápido. E ele começou a agir em cima daquilo. Já eu demoro um pouco, eu fico meditando, eu fico refletindo, será que é isso mesmo? Fico ponderando, só que aí dificulta mais em agir. Mas glória a Deus, porque cada um tem, né, o seu jeito de ser. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te adoro, eu te glorifico. Eu reconheço que tudo de bom vem de ti, que tudo é para ti, Senhor. E por isso nós estamos aqui, para cultuarmos, para juntos aprendermos mais do teu Espírito, da tua palavra. Nós sabemos que a unção que despedaça todo jugo, todo peso, todo engano. E nessa noite, Pai, eu oro para que o teu Espírito comece a partir de mim e através dos meus irmãos a operar, a descortinar coisas espirituais sobre nós, a forma como o Senhor nos vê, a forma como o Senhor nos projetou para sermos. E nós estamos aqui, Pai, nessas quintas, aprendendo juntos com o teu Espírito, para que possamos fazer algo extraordinário aqui na terra e sermos como o Senhor fala, luz para os outros, Pai, porque quando nós cumprimos o nosso propósito, outras vidas são transformadas, outras vidas são tocadas, e o teu Espírito também opera para que eles possam conhecer a ti, Jesus. Obrigada, Pai, pelo teu Espírito. Você é o mestre, você é o Senhor de nossas vidas, é você quem nos ensina, Espírito Santo, todas as coisas. Obrigada, em nome de Jesus, amém. Então, que tema? Se eu estiver falando baixo, vocês me sinalizam aí, tá bom? Aí vai aumentando um pouco. Isso. Então, que temas maravilhosos, chamados para um propósito. E desde a primeira quinta-feira, uma coisa que a gente ouviu aqui, eu não sei se você anotou, é que o propósito da minha vida e da sua vida não se encontra em nós. O mundo lá fora diz, olhe para você. Você quer saber o que você gosta de fazer, mas nós aprendemos aqui pela palavra. Se você quer conhecer o propósito de Deus, você tem que olhar para Ele. Porque o propósito da criação, quem conhece é o Criador, aquele que te fez. Então esse é o primeiro tópico. Depois nós aprendemos que o propósito de Deus se encaixa em 5 propósitos. Quais são esses 5 propósitos de Deus que todo cristão tem que viver? Primeiro, eu e você fomos criados para agradar a Deus. Todos os dias eu e você temos que perguntar, eu estou agradando a Deus? Se você está agradando a Deus, você está cumprindo o propósito. Olha que legal. Qual é o segundo propósito? É que eu e você fomos criados para fazer parte de uma família de Deus. Então você faz parte de uma família de Deus. Olha que legal, você já está cumprindo o segundo passo do propósito de Deus. Fazendo parte de uma família, tendo comunhão. Qual é o terceiro tópico? Qual é o terceiro propósito? Que eu e você fomos criados? Ser semelhante a Cristo. Todo cristão foi chamado para ter esse propósito. Todos os dias, eu estou parecendo mais com Cristo? Como é que Ele se parece? Eu estou vivendo como Ele está vivendo? Então é o terceiro propósito. E o quarto? Tem a ver com o ministério, tem a ver com servir. Eu e você fomos criados para servir. Obrigada, Céu. Eu e você fomos criados para servir a Deus. E isso é muito interessante, porque tem a ver com você adorar, agradar, tem a ver com o que você, a forma como você se comporta, se você está numa família ou não, e comunhão. Então você começa a servir, a ser útil, a fazer aquilo que precisa ser feito. Isso é serviço, como Selma está fazendo. Ela está cumprindo um propósito, porque ela está em comunhão e ela está fazendo o quê? Servindo. Olha que maravilha, ela está cumprindo o propósito. E qual é o quinto propósito? É que eu e você, nós somos feitos para uma missão.
E que missão é essa? É evangelizar. É anunciar as boas novas de Cristo. E essa missão é para o mundo. Olha que interessante, os 4 primeiros têm a ver com o corpo de Cristo. Mas o 5º tem a ver com lá fora. É a minha missão, é a sua missão. Todos nós fomos chamados para reconciliar as pessoas com Cristo. Então é o evangelismo. E aí hoje eu disse, Jesus, e agora? O que é que eu faço? E aí ele me ministrou para estar falando sobre o 3º propósito. Ser semelhante a Cristo. Pense um pouquinho aí. Hoje, como você está, como eu está, você acha que está se parecendo com Cristo? Como você classificaria hoje, na forma que você já vive? Eu estou agindo como Jesus? Eu estou me comportando como Ele? Eu falo as coisas que Ele gostaria? Como foi que Jesus andou aqui na terra? A gente conhece pelos evangelhos, né? Ele não se conformava com a doença. Ele não se conformava com a miséria. Ele não conseguia ver uma pessoa passando necessidade. Ele fazia algo. E aí eu fui meditando. Hoje é o 3º propósito. É um processo, tá, gente? É um crescimento. A gente tem que se espelhar no evangelho e a gente não tem que se espelhar no outro, tá? Você olha para você ontem, Eugênia ontem, como ela se comportava e ela hoje como se comporta? Ela está mais parecida com Cristo? Então hoje a gente vai analisar algumas coisas. E a primeira tópica que eu quero ver com você é lá em Romanos 8:29. Porque o tópico é se tornando semelhante a Cristo. O que a palavra de Deus diz para nós com relação a isso? Lá em Romanos 8:29, o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Roma, e para mim e para você hoje, diz assim. Eu vou ler a partir do 29, do 28 fica melhor, né? Em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Olha só, o que é que Deus faz? Ele age de todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Isso já é um propósito. Dos que foram chamados de acordo com o propósito. Agora você entende que Deus age para o bem daqueles que estão cumprindo o propósito que Ele estabeleceu? Porque eu posso muito bem estar querendo viver a minha vida de qualquer forma. Então quer dizer que todas as coisas vão agir de acordo para o meu bem? Não. Ele está falando aqui, bem claro, que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que estão cumprindo o propósito dele aqui na terra. E aí o 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, tudo que Deus faz, agindo para o bem, para o nosso bem, daqueles que estão cumprindo, tem um propósito. Que propósito é esse? É serem conformes à imagem de seu Filho Jesus. Eu gosto desse versículo na Bíblia, a Mensagem. Olha como está escrito. Está assim, Deus já sabia o que Ele faria desde o início. Deus decidiu desde o princípio moldar a vida daqueles que o amam com os mesmos parâmetros da vida do seu Filho Jesus. Nele, em Jesus, nós vemos a forma original planejada para a nossa vida. Então, desde a fundação do mundo, nós somos predestinados, nós fomos imaginados, nós fomos desejados para ser como Jesus. No momento que Deus criou o homem, Ele já tinha em mente como Ele queria que eu e você fôssemos. Então, esse é o propósito de Deus, que nós
fôssemos igual a Jesus. Então, desde o princípio, o plano de Deus tem sido fazer-nos cada vez mais a semelhança de seu Filho. Olha o que está escrito lá em Gênesis, não precisa nem abrir, eu só vou ler para você. Gênesis 1:26 diz assim: então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então a gente sabe que o propósito de Deus é sermos como Ele. E como é que a palavra de Deus diz que ninguém nunca viu Deus. Então como é que eu sei que eu estou sendo a imagem e a semelhança de Deus? Quando eu olho para o Filho dele. Porque Jesus veio, ele se tornou o quê? Carne. Ele se tornou semelhante eu e a você. Então nós vamos imitar a Cristo, a Jesus. E aí, então, aí eu vou fazer uma pergunta. Com o que se parece a plena imagem e semelhança de Deus? Você já parou para pensar? Como se parece verdadeiramente a imagem e a semelhança de Deus? Ela se parece com Jesus. Porque a Bíblia diz lá, não precisa abrir, só anote. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 4, Jesus é a imagem de Deus. A Bíblia também diz que Jesus é a imagem do Deus invisível, lá em Colossenses 1:15. E Jesus é a expressão exata de Deus. É o que está escrito lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Jesus é a expressão exata de Deus. E eu e você precisamos ser como Jesus. E por isso Deus está hoje nos chamando para nós estarmos pegando essa palavra, olhando os evangelhos, como é que Jesus agia, como é que Jesus se comportava, o que ele falava, para que eu e você nos tornemos mais parecidos com ele. Efésios, eu quero que você abra, capítulo 4, versículo 24. Vamos abrir lá em Efésios 4, 24. Olha o que diz. Eu acho que eu vou ler a partir do 22. Que eu vou ler depois, mais na frente. Mas para entender o contexto, né, aqui quando Paulo está escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, aqui a partir do 22, olha o que está escrito. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Algumas versões falam da velha vida, né? Que se corrompem por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar. E, que é o 24, olha só que interessante, a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus. Criado para ser semelhante a Deus. Em quê? Em justiça e em santidade provenientes da verdade. Então o 24 diz que é minha e sua responsabilidade fazer o quê? Revestir-nos. Por quê? Porque no nosso espírito nós já somos imagem e semelhança de Deus. Mas a nossa natureza, a nossa carne, a nossa alma não. E é obrigação minha e sua estarmos nos revestindo desse novo homem que já existe dentro. E é que interessante, que foi criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade. Olha o que ele diz, provenientes da verdade. É quando eu e você nos expomos à verdade da palavra de Deus, que nós estamos fazendo o quê? Nos revestindo desse novo homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Eu gosto muito do que está escrito numa versão que diz assim: fomos criados para ser semelhantes a Deus em justiça e em santidade. E Paulo, o apóstolo Paulo, ele foi muito ousado nisso. Eu não sei se eu teria coragem de dizer: ei Camila, você imite, porque eu imito Cristo. E Paulo chegou e disse: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Imagine só, alguém olhar para você e ver Cristo.
E você ter a ousadia de dizer, pode olhar para mim, bater no peito, porque se você olhar para mim, você está vendo Cristo. Eu e você fomos chamados para ter essa ousadia. E para não ter nada que nos condene na nossa vida, como eu ministrei anteriormente. Imagem e semelhança de Deus em santidade, em justiça, em retidão, em verdade, andando em fé, andando em amor. Porque as pessoas vão olhar e não vão ter nada para condenar a gente. É isso que Deus nos chamou. Esse é o terceiro propósito, ser semelhante a Cristo. Então, agora uma coisa interessante que a gente pode muito bem pensar. Eu tenho 2 tópicos para falar sobre isso. Nós temos que ser imagem e semelhança de Deus, certo? Mas 2 coisas tem que ter observação. Deus não quer que você se torne um Deus. Amém? Porque algumas religiões da nova era falam que nós somos divinos. E que assim como Deus, nós somos. Mas Deus não quer que você seja Deus. Quando é que eu me torno Deus? Quando eu quero controlar as circunstâncias e as pessoas que estão no meu redor. Eu estou me tornando Deus. E até o meu futuro. Tem pessoas que não querem controlar o futuro? Porque eu vou fazer isso, aquilo. Não, aí não é o nosso papel. Nosso papel é ser o quê? Imagem e semelhança de Deus. Aí eu anotei aqui. Deus não quer que você se torne um Deus. Ele quer que você se torne santo. O que é que Deus quer que nós nos tornemos? Santo. E como é que eu me torno santo? Assumindo valores, atitudes e caráter próprios de Deus. Porque 2 coisas que tem que ficar bem claras para a gente. Personalidade e caráter. São 2 coisas totalmente diferentes. Personalidade é única, cada uma tem a sua, tá? Mas caráter não. Caráter do Filho de Deus tem que ser igual. Tem que ser como de Cristo. Tem que ser reto, tem que ser santo, tem que ser justo, tem que ser verdadeiro, tem que andar em amor. Isso é um caráter como de Deus. E quando nós falamos aqui ser imagem e semelhança, é ser do mesmo caráter de Cristo Jesus. Em santidade, em justiça. Olha lá em Efésios, a gente já está em Efésios, no versículo 22, na Bíblia Mensagem. Marque aí, eu notei, gostei muito, fala assim, busquem uma maneira completamente nova de viver. Uma vida moldada por Deus, uma vida renovada no interior e que se demonstra na conduta de vocês. À medida que Deus reproduz detalhadamente o caráter dele em vocês. Olha só, como é que nós vamos demonstrar que nós estamos sendo semelhante a Deus? Na conduta, na forma como a gente se comporta. E eu pulei aqui um versículo que eu gostei muito. Colossenses 2,7. Abre aí. Esse versículo a gente tem que ver. Colossenses, capítulo 2, versículo 7. Deixa eu ver aqui que Bíblia. Eu vou ver aqui na versão. Na Bíblia, Nova Bíblia Viva. Olha só. Diz assim: deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele e extraiam nele a nutrição. Cuidem de crescer no Senhor e tornem-se fortes e vigorosos em verdade. A NVI diz enraizados e edificados nele, em Cristo, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Mas a Bíblia Viva diz que nós precisamos deixar, eu achei bem interessante, precisamos deixar que as raízes de vocês se aprofundem. E aí eu destaquei esses 4 verbos: aprofundar, extrair, crescer e tornar-se.
Tudo isso é eu e você que faz. Como é que eu deixo as minhas raízes, a minha base, a minha fundação se aprofundar? Quanto mais tempo eu passo em contato com a verdade, com a palavra. Eu estou fazendo o quê? Eu estou aprofundando as minhas raízes, os meus fundamentos. E quando eu aprofundo, eu faço o quê? Eu estou extraindo. Ele falou, extraiam a nutrição. O meu espírito, ele está se fortalecendo. Eu estou sendo nutrido. Então, a minha alma, ela não vai ter o controle. Quem vai ter o controle é o espírito. Então, você vai, se aprofunda, você extrai a nutrição, os ensinamentos, e aí você faz o quê? Você vai crescendo. Ele falou, crescendo e tornando-se o quê? Forte. Tornando-se inabalável, cada vez mais firme. Deus falou, a circunstância vem, mostra outra realidade, mas eu fico aonde? Eu estou firmado na palavra. Então, Colossenses 2:7, na Bíblia Viva, é um versículo que eu sempre tenho em mim. Eugênia, se aprofunde cada vez mais, extraindo da palavra de Deus o nutriente que você precisa, e deixe que o Espírito Santo cresça você mais e mais, para que você se torne cada vez mais forte e vigorosa no Senhor. Então, Deus não quer que você se torne um Deus, Ele quer que você se torne santo. Amém? Ficou claro? E segunda observação, quem é que me ajuda a se tornar semelhante a Deus? De quem é a tarefa? É do Espírito Santo. Olha só, nós temos o Espírito Santo. É tarefa do Espírito Santo produzir um caráter semelhante ao de Cristo em nós. 2 Coríntios 3,18, abra aí. 2 Coríntios 3,18. Diz assim, eu vou ler na Nova Tradução. 2 Coríntios 3, versículo 18, é o último, diz assim: conforme, eu vou ler na versão NVI depois porque fica mais claro, né? E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados, olha só que legal, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. De quem é que vem essa transformação de glória cada vez maior? Do Espírito. A Nova Tradução diz assim: conforme o Espírito do Senhor opera em nós, tornamo-nos mais e mais como Ele, e nós refletimos a sua glória cada vez maior. Mas se eu não deixar o Espírito Santo trabalhar em mim, vai acontecer alguma coisa? Não. O Espírito Santo, ele só pode fazer se eu permitir. Eu tenho que chamar Espírito Santo, e nessa área eu não estou conseguindo vencer. Eu tento, eu fico, sempre a mesma situação, me ajude. E aí você pega junto com o Espírito Santo, mas tem a sua parte. Você também tem que se esforçar para que aquela área que você ainda não está semelhante a Cristo, você se torne como Ele. Amém? E em Filipenses 2:13 diz assim: Deus está operando em vocês, dando-lhes o desejo de obedecer e o poder para fazer o que lhe agrada. Então é o Espírito Santo que nos ajuda operando e dando-nos o poder para sermos semelhantes a Cristo. Amém? E aqui eu vou passar 3 tópicos para a gente como tarefas. 3 deveres para nos tornarmos mais semelhantes a Cristo. Qual é o primeiro? Anote aí. Nós devemos abandonar a nossa antiga maneira de agir. Se você agir de uma forma que você acha que não é parecido a Deus, você vai fazer o quê? Qual é a tarefa? Vamos abandonar a nossa antiga maneira de agir. E aí você vai se basear em Efésios 4:22, que diz: tudo referente àquela antiga forma de viver tem que ir embora. Está completamente corrompida. Livrem-se dela. Então, Efésios 4, capítulo 4, versículo
4 diz para nós nos livrarmos da nossa antiga maneira de agir. E é um dia após dia, tá, gente? É com o Espírito Santo mesmo. Esse é o primeiro dever. Qual é o segundo dever? Mudar a nossa forma de pensar. Então, primeiro, eu olho, tipo, nossa, eu gostava muito de beber, eu gostava muito de festa. Isso não parece com Cristo. Então, o que eu vou dizer? Eu vou deixar. E qual é a segunda maneira? Mudando a forma de pensar. Eu pensava muito acelerado, eu ficava pensando muito no futuro, ou eu ficava pensando muito no passado. A palavra de Deus nos ensina que não, nós devemos nos transformar e pensar o que Deus diz. Pensar como Deus diz. Viver o presente. O passado é passado. Ficou. Vai nos ensinar algumas coisas. O futuro pertence a Deus. Se Deus lhe der uma visão para o futuro, amém, glória a Deus. Mas você vai viver hoje. Você não vai viver amanhã. Então, é um dever meu e seu. Pensar como Deus pensa no presente, na palavra. O que Deus quer que eu faça hoje. A gente tem que acordar com essa mentalidade. O que Deus quer para me tornar semelhante a Cristo? O que é que eu vou fazer hoje? Nós temos que viver de propósito. Fazer as coisas de propósito para que tenha resultado lá na frente. Se a gente for fazer como a pessoa fala, de qualquer forma, deixa a vida me levar um dia após o outro, nada acontece. As coisas acontecem da mesma forma, permanecem, na verdade, da mesma forma. Mas quando eu e você vivemos de propósito, não, hoje eu vou fazer um dia diferente. Tem um rapaz lá na empresa que ele sempre fala, ele ministra, né? Todo final de mês ele dá uma palestra e ele fala, é você que tem que ver de propósito. Você quem faz o seu dia. Então faça o seu dia ser diferente, vivendo de acordo com a palavra de Deus. E o terceiro tópico é os 3 deveres que nós nos tornaremos mais semelhantes a Cristo, é adquirir o caráter de Cristo. E como é que eu faço isso? Desenvolvendo hábitos novos e dignos de Cristo. Como é que você desenvolve hábitos novos? Nem hábitos que a gente já, né? Não precisa nem mais esforços. Você acorda, escova os dentes. Cada pessoa tem um hábito. Então, o terceiro tópico que eu e você devemos fazer é desenvolver hábitos. É ler, é ouvir uma ministração. Você já desenvolve. Eu acordo de manhã, vou fazer o quê? Aí eu vou ouvir um louvor. Tem pessoas que gostam, tem outras que não gostam. Não, eu gosto mais de ler, eu vou me afastar. Então você vai desenvolver um hábito diário para todo dia você estar mais perto de Deus, antes de você fazer qualquer coisa. Eu, graças a Deus, eu não acordo muito de repente. Eu acordo muito lentamente. Então é bom porque eu vou meditando, eu vou orando, eu vou pensando nas coisas ali mesmo na mente. Aí depois eu boto eu tenho um devocional na Bíblia que eu ouço, com o olho fechado mesmo, eu vou ouvindo, ele vai falando ali sobre os dias, porque eu vou demorar, porque se eu acordar e levantar para ler, embaralha tudo, eu não vou entender nada. E aí aos poucos eu vou levantando. Antes eu costumava muito ouvir louvor, mas eu não consigo mais ouvir louvor, é só a palavra. Então a gente vai desenvolvendo hábitos para que a gente comece o nosso dia já com a mente cheia da palavra de Deus, para que a gente possa ser, no nosso dia a dia, semelhante. Aí vem uma dificuldade, vem uma aprovação, vem uma tentação, você já está ali o quê? Fortalecido. E aí você vai ser semelhante a Cristo naquela situação. Amém? Eu anotei aqui, Deus quer que você desenvolva o tipo de caráter descrito nas. Aí você vai anotar. Qual é o tipo de caráter que Deus quer que eu desenvolva? Você vai ler as bem-aventuranças, anote aí. Mateus capítulo 5, do versículo de 1 a 2. Esse é o tipo de caráter que Deus quer que eu e você desenvolva. Aí a gente vai refletir nas bem-aventuranças. Mateus 5, versículo de 1 a 12. A gente vai desenvolver o tipo de caráter, onde está lá Gálatas 5, 22 e 23. No fruto do Espírito. Amém? São tarefas para a gente agir. Gálatas 5, 22 e 23. A gente vai desenvolver o tipo de caráter que está lá escrito em 1 Coríntios 13, é o grande capítulo de Paulo sobre o amor, tá?
E a gente vai também ver a lista que Pedro nos deu das características de uma vida produtiva e eficiente. 2 Pedro 1, 5 e 8. Esse é o tipo de caráter que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. Vocês anotaram? Mateus 5, 1 ao 12. O fruto do Espírito de Gálatas 5, 22, 23. O amor, 1 Coríntios 13. E a lista do apóstolo Pedro, de 2 Pedro 1, capítulo 5 e versículo 8. Então, esse é o tipo de Deus. E eu vou deixar uma pergunta aqui para a gente. Faça essa pergunta que você vai ficar fazendo no dia a dia. O que Deus já me disse na sua palavra que ainda não comecei a fazer? Anote essa pergunta aí para você ficar feliz. O que Deus já me falou na sua palavra que eu ainda não comecei a fazer? Você vai responder para você mesmo. Você vai pensar e você vai... Deus me falou isso. É andar em amor? É andar em fé? É não murmurar? É amar o meu inimigo? É ajudar aquele que me persegue? É abençoar aquele que me amaldiçoa? O que é que Deus já falou com você na palavra dele que você ainda não começou a fazer? Porque a partir de hoje a gente vai meditar, a gente vai refletir. Como é que eu posso mudar isso? Através da palavra. Aí o que você vai fazer naquela área que Deus falou? Você vai pegar um versículo bíblico e você vai meditar. E hoje eu vou te dar um versículo bíblico para você meditar. Vai lá em João, capítulo 8, versículo 31 e 32. O Evangelho de João 8, a partir do versículo 31. Eu vou ler na King James. Diz assim, olha o que diz. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E esse terceiro tópico, ser semelhante a Deus, é ser discípulo. Porque se você... Os 5 propósitos de uma vida com propósito é o quê? A adoração, que é agradar a Deus. É comunhão, quando você começa a se relacionar com a igreja, com o povo de Cristo. Terceiro, discipulado. Ser discípulo. E o que é ser discípulo? É ser semelhante ao seu mestre. Quem é o nosso mestre? Jesus. Então, quando nós caminhamos com alguém, nós estamos sendo o quê? Discipulados. Nós estamos se tornando igual ao nosso mestre, ao nosso Senhor, Jesus. E aqui ele está dizendo, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Ele está dizendo, verdadeiramente serão como eu sou. Verdadeiramente vocês serão semelhantes a mim. E olha o que ele continua. E conhecerão a verdade. E a verdade os libertará. Naquela área que à medida que você vai caminhando com Cristo, à medida que você vai se tornando semelhante a Ele, aquela verdade, aquelas áreas da nossa vida que ainda é tão difícil da gente romper na nossa mentalidade, a nossa forma de pensar. Porque para algumas pessoas, gente, é fácil parar de mentir. Para outras pessoas é mais difícil. Então, naquela área que você sabe que você ainda é fraco, porque eu gosto de fazer do meu jeito, é o meu jeito, eu tenho explosiva a minha personalidade. Sim, personalidade é uma coisa, mas você tem um espírito. Aí você vai ler Gálatas 5, versículo 22 e 23. E aí você vai ler as bem-aventuranças, né? O espírito manso, né? Tudo isso nós encontramos na palavra. Aí ele diz, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão imagem e semelhança minha. Serão meus discípulos. E aí vocês conhecerão a verdade. E essa verdade vos libertará. Isso foi o que o Senhor ministrou e eu trouxe para mim fazendo um apanhado de uma vida com propósito. É ser semelhante a Cristo. É espelhar lá fora essa luz, esse sal, essa vida íntegra, essa vida santa. É desafiador?
Mas como igreja, como irmãos, nós estamos aqui para ajudar um outro. E pedir socorro naquela área que eu não sou tão forte. Eu percebo que a Camila é forte. Eu vou fazer o quê? Eu vou me juntar com ela. Peraí, Camila, eu vou ficar mais perto com você. Eu quero conversar, porque você é boa nisso. E eu não sou. Tipo assim, a Natália, ela tem uma personalidade muito forte. Já eu não tenho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me juntar com ela para que eu possa desenvolver essa habilidade. Então, a gente tem que reconhecer as áreas que nós ainda não somos parecidos com Cristo, para que a gente tome a responsabilidade de mudar. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Venha, pastor, foi para mim. E se você recebeu, amém. Glória